Celina Azevedo, e o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje é densidade e solubilidade dos materiais. Esse é um conteúdo voltado para o primeiro ano do ensino médio. Quais são as habilidades que vamos desenvolver? Aplicar o conceito de densidade e solubilidade em situações práticas e em processos produtivos. Bom, vamos lá. O que é densidade e como a gente mede a densidade? Densidade e solubilidade são duas propriedades fundamentais para identificar material e para serem utilizadas, porque elas têm associado a ela valores, ou seja, elas podem ser medidas. Agora, como que a gente mede a densidade de um material? Bem, a densidade de um material pode ser medida calculando o volume e a massa. O volume é o espaço que uma determinada massa ocupa, né? Determinada massa ocupa. Portanto, à medida que vai aumentando uma massa de uma substância, vai aumentando também o volume, ou seja, o espaço ocupado por ela. Por isso que a densidade do material é uma densidade constante. Ela só vai variar quando muda a temperatura, porque vocês já estudaram em física sobre dilatação dos corpos. Sabem que alguns materiais têm a propriedade de se dilatar à medida que são expostos a uma temperatura maior, né? Então, por isso que para cada valor de densidade está associado um valor constante de temperatura. Portanto, uma das formas de medir a densidade é quando você divide a massa pelo volume do material, ou então quando você faz uso de um aparelho chamado densímetro. O densímetro ele é muito usado em laboratório, ele é mais utilizado para medidas de líquido, né? E é usado nas indústrias também. Por exemplo, nos postos de gasolina existe um densímetro que é utilizado para verificar a qualidade da gasolina. Por exemplo, a Agência Nacional de Petróleo, que é a agência que regulamenta a qualidade dos combustíveis no Brasil, ela determina, tá, um valor mínimo de densidade para a gasolina, um valor mínimo para a densidade do álcool, um valor mínimo para a densidade do diesel. Isso é determinado porque gasolina é uma mistura, ou seja, as substâncias puras, elas possuem um valor de densidade que não varia. As misturas, a densidade delas varia em função dos seus constituintes. Mas é possível determinar uma quantidade exata de cada um dos constituintes de uma mistura e, a partir daí, prever um valor de densidade para essa mistura. É o caso da gasolina. Por exemplo, a gasolina do comum, né? A densidade da gasolina comum, determinada pela Agência Nacional do Petróleo, a densidade mínima é de 0,71 grama por ml. O que isso significa? Que 1 litro de gasolina comum, se for pesado, a massa terá que ser 715 gramas no mínimo. O valor máximo é 0,73 aproximadamente grama por ml. Portanto, ao pesar 1 litro da gasolina comum, o peso máximo, a massa máxima tem que ser 730 gramas e o mínimo é 715. Se esses valores estiverem fora disso aí, significa que a gasolina sofreu o quê?
Adulteração. O que é um material adulterado? Foi acrescentado a ele quantidades que não estavam previstas, né? Que estava acima do que era estabelecido em lei. Isso é a adulteração. Ou então colocado solventes, que é o caso da adulteração dos combustíveis, que acontecem muito no Brasil e saem as reportagens, né, nos meios de comunicação. Isso, então, vocês viram que uma das aplicações práticas da densidade é testar a qualidade dos produtos comercializados. Outro exemplo nas indústrias de laticínios. Lá também é utilizado um densímetro para verificar a densidade do leite, que tem que ter uma densidade mínima e uma densidade máxima, que varia a densidade mínima de um leite, que é uma mistura de várias substâncias, de proteína, de enzima, de carboidrato, sais minerais, água, gordura. A densidade mínima gira em torno de 1,23 gramas por ml. Portanto, ao medir a densidade com um densímetro de um leite e ele está abaixo disso aí, pode acontecer de ter tido desnatamento do leite, ou seja, ele não vai ter a quantidade de gordura especificada, padronizada, pode identificar que a partir daí tem problema com a alimentação da vaca que está fornecendo, ou então, quando ele está acima disso aí, pode ser que tenha sido acrescentado água ou qualquer outro produto. Então, esses foram dois exemplos onde se é usada a densidade no cotidiano para determinar a qualidade de um produto, ou se um produto está dentro das especificações que foram determinadas. A outra aplicação prática da densidade: prever se um objeto flutua ou se um objeto afunda. Nesse caso, a gente tem como exemplo um cubo de metal, né? Aqui a gente tem um metal e aqui nós temos um cubo de madeira. Bem, ambos possuem o mesmo volume. Então, o volume desse cubo, do cubo 1, é igual ao volume do cubo 2. No entanto, o cubo de madeira flutua e o cubo de metal afunda. A que se deve esse comportamento? Dentro de um mesmo espaço, dentro de um mesmo volume, a madeira consegue ter mais massa, menos massa do que o metal. Portanto, o metal ele é mais denso, porque no mesmo volume do cubo de madeira, vai ter mais massa no metal do que na madeira. Tá? Por isso a madeira flutua e o metal afunda. Portanto, objetos menos densos que a água vão flutuar, os mais densos vão afundar. Bem, essa é uma maneira de prever se um objeto flutua ou se ele, né, afunda. Bom, mas nós temos outros casos. E o caso dos materiais, dos objetos feitos de materiais que são muito mais densos do que a água e que, no entanto, flutuam. A gente tende a achar que isso esteja relacionado com o volume de água disponível. Não é verdade. O fato desses objetos mais densos do que a água flutuarem é porque eles são construídos com formatos especiais. Eles possuem formas especiais. É o caso dos navios, do barco, que são feitos de metais que são muito mais densos que a água, feito de ferro, de aço, que são materiais muito mais densos do que a água. E, no entanto, eles flutuam. Bom, mas por que o navio flutua?
a forma como ele é construído, ele é oco por dentro. Então, no espaço interno, onde ele é oco, é preenchido com ar. O ar tem uma massa menor do que a massa da água. Então, a presença do ar faz com que a massa do navio seja menor e isso influencia na densidade. Porque a massa do navio vai ser a massa do metal mais a massa do ar que está na parte interna, dividido pelo volume. Então, o resultado dessa divisão vai ser uma densidade menor do que a densidade da água, fazendo com que esses objetos, essas máquinas, né, elas flutuem. Agora, quando o objeto afunda, quando o navio afunda, esse espaço que estava preenchido pelo ar passa a ser preenchido pela água. Nesse caso, a densidade desse objeto volta novamente a se aproximar do valor do ferro, que é o material mais denso. E o navio não mais flutuará sozinho. Para ele voltar à tona, precisa de ser içado. A outra aplicação prática de densidade é prever se uma joia, se ela tem a quantidade de metal nobre determinado. De acordo com o país, para ser considerado joia, tem uma quantidade mínima de ouro, por exemplo, que precisa ter. Brasil, nas determinações, uma joia que tem 18 quilates, ela precisa ter 75% de ouro e os outros 25% são de outros metais. Portanto, uma joia 18 quilates que não tiver esse percentual de ouro, ela não cumpriu as especificações, né? Uma joia uma joia, ela não pode ser chamada de joia se ela não tiver dentro das especificações e tiver o quantitativo mínimo de ouro estabelecido. E qual que é a maneira da pessoa comum verificar se naquela joia, se aquele objeto que ela comprou, se é realmente uma joia? Bom, se ela comprou uma joia 18 quilates, que vai ser uma composta, por exemplo, de ouro, a massa 25% é de ouro, de outro metal, pode ser prata ou cobre, e 75% de ouro, basta ela medir a densidade dela. Ao medir a densidade dela, ela vai verificar que, se tiver mais próxima da densidade do ouro, que aproxima de 20 gramas por ml, esse objeto, né, vai ser uma joia mesmo. Agora, se a densidade estiver próxima dos outros metais, é porque não tem o quantitativo de ouro determinado. A outra aplicação prática da densidade na separação de misturas, que pode ser no garimpo, usa-se muito nos garimpos, e também na reciclagem de plásticos. Bom, essa atividade é um exemplo, né? Ela está no PET de vocês, é um exemplo para saber se essa joia, se essa pulseira, se ela é feita de joia mesmo e se o ourives cumpriu as especificações que foram determinadas por ele, pelo dono, pelo cliente e pelo ourives. Veja bem, o cliente forneceu ao ourives 40 gramas de ouro. Determinou que esses 40 gramas deveria compor 80% da massa da pulseira. O restante poderia ser cobre, os outros 20%. No final, quando ele recebeu de volta a pulseira, ele foi medir a pulseira. Quando ele mediu o volume da pulseira, ele achou uma pulseira com 3,5 centímetros de volume. Bem, para ele saber se o ourives foi honesto ou não,
bastaria ele lembrar o seguinte, que o volume da pulseira vai ser o volume do ouro mais o volume do cobre. O volume, a massa do cobre, a massa do ouro é 40 gramas. Ela corresponde a 80% da massa da pulseira. Então, os outros 20% deveria ser, então, 10 gramas de cobre para corresponder a 20% da massa restante, né? Então, aqui agora, basta você saber qual o volume que 40 gramas de ouro ocupa, qual o volume que 10 gramas de cobre ocupa, para que você consiga saber se o ourives foi honesto ou não. Ao calcular densidade do ouro pela massa do ouro pelo volume do ouro, você vai achar um volume de 2 centímetros cúbicos. Ao calcular a densidade do cobre, dividindo a massa do cobre pelo volume do cobre, você vai achar um volume de 1 centímetro cúbico. Portanto, o volume da pulseira terá que ser 3 centímetros cúbicos. Se ele deu 3,5 centímetros, implica que o ourives não foi honesto. Ele colocou mais prata do que deveria. Porque a prata é um material menos denso, portanto, uma massa dele ocupa um maior volume. Agora, a outra propriedade que a gente vai falar é densidade. Para falar em densidade, nós precisamos pensar em soluto e solvente, porque a densidade é a capacidade que um material tem de se dissolver em outro, né? E ela é expressa em gramas por litro, ou gramo por ml de soluto. Por exemplo, aqui, a densidade do açúcar, a solubilidade do açúcar em água é de 179 gramas. No entanto, o açúcar é totalmente insolúvel no álcool. A solubilidade do sal de cozinha na água é de 35,7 gramas. Lembrando que toda vez que der os valores de solubilidade de algum produto, é preciso levar em consideração a temperatura. Por quê? Porque a solubilidade dos materiais ela vai depender da interação que existe entre as partículas do soluto e do solvente, porque se eu falo em solução, eu estou falando de um produto que dissolve, que é o soluto, um produto que é dissolvido, que é o soluto, e um produto que dissolve, que é o solvente. Então, eu vou ter que levar em consideração também o quê? A temperatura. Percebam nesse gráfico que, à medida que vai aumentando a temperatura, vai ocorrendo uma variação na quantidade de sais dissolvidos. Alguns sais têm a sua solubilidade aumentada à medida que vai diminuindo a temperatura, enquanto outros têm a sua solubilidade diminuída. Outro fator importante é o coeficiente de solubilidade, que é a quantidade mínima de soluto que dissolve em uma quantidade determinada de solvente. Bem, você viu nessa aula o conceito de densidade e de solubilidade. Você viu alguns exemplos de aplicações práticas do conceito de densidade no seu cotidiano. E viu-se que solubilidade de um material é uma quantidade máxima desse material que dissolve em uma determinada quantidade de solvente dentro de uma temperatura determinada. Portanto, bons estudos, muito obrigada e até a próxima aula.